Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos no Brasil e vamos mencionar um pouco a posição do Rio Grande do Norte com relação a esse assunto. Então, inicialmente, existem alguns questionamentos que podem ser levantados sobre isso, e um deles é o que é e como surgiu a cobrança pelo uso da água. Então, a cobrança pelo uso de recursos hídricos é um dos instrumentos econômicos de gestão da PNRH, e a PNRH é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi instituída pela Lei nº 9.433 de 97. Essa lei é a tão conhecida Lei das Águas. Essa cobrança é uma remuneração pelo uso da água para auxiliar na manutenção da qualidade e quantidade disponível dela, de forma que todos que captem ou que lancem efluentes ou realizem consumo diretamente em corpos d'água precisam pagar um valor estabelecido. Mas aí já vem outro questionamento. Por que cobrar pelo uso da água? Então, a água é um dos recursos mais afetados pelo seu uso intensivo, já que várias atividades humanas como a agropecuária, mineração e a indústria no geral dependem dela. Então, isso tem levado a condições de escassez em termos de quantidade e qualidade, fazendo a água passar a ter um valor econômico e deixar de ser um bem livre. Então, a partir disso, vem essa necessidade de planejamento na gestão dos recursos hídricos por meio de uso de instrumentos regulatórios e econômicos. E a cobrança pelo uso da água é um desses instrumentos. Mas quem realiza essa cobrança? Bom, diferentes órgãos e entidades participam desse processo com várias funções diferentes. Quando a gente se trata sobre os corpos de água de domínio da União, que são aqueles que atravessam mais de um estado, quem fica responsável pela regulação do uso da água e pela implementação desses instrumentos que são definidos pela PNRH é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Já quando a gente vai falar sobre o âmbito estadual, cada estado possui seus órgãos gestores que ficam encarregados de arrecadar as receitas de cobrança, como, por exemplo, o IGAM, que trata sobre esse assunto em Minas Gerais. Aqui no Rio Grande do Norte, a implementação desse instrumento começou a ser discutida bem fortemente recentemente e a gente vai falar melhor sobre isso um pouco mais para frente, mas uma coisa que pode ser adiantada é que os comitês de bacias hidrográficas dos rios Pitimbu, Ceará-Mirim e Apodi-Mossoró estão em busca dessa aplicação juntamente com o IGARNE. Em relação aos valores a serem cobrados e aos mecanismos utilizados para definir eles, são feitas reuniões pelos comitês das bacias hidrográficas e essas reuniões precisam ser feitas em conjunto com os usuários da água, a sociedade civil e também o poder público, além de que precisam ser feitos estudos que avaliem os impactos dessas cobranças. Mas, no geral, o cálculo é feito considerando a vazão de captação, de lançamento e de consumo. Depois disso, os comitês das bacias hidrográficas vão levar os métodos escolhidos para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, e lá vai acontecer o processo de aprovação. Mas, afinal, para onde vão esses recursos que são arrecadados? Bom, eles são repassados à Agência das Águas, da bacia, e vai caber a ela alcançar as metas previstas no contrato de gestão previamente assinado. Agora, passando para os objetivos, existem 3 principais definidos, e eles são: dar ao usuário uma indicação real do valor da água, incentivar o uso racional de água e, por último, obter recursos financeiros para a recuperação das bacias hidrográficas do país. Agora temos aqui a linha temporal da evolução da cobrança, dividida em interestadual e estadual. Começando pela parte interestadual, temos que, entre os rios de domínio da União, a cobrança se iniciou na bacia do Rio Paraíba do Sul em 2003, e depois disso veio as bacias do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí em 2006, depois a bacia do Rio São Francisco em 2010, a bacia do Rio Doce em 2011, e, por fim, a bacia do Rio Paranaíba e a bacia do Rio Verde Grande, ambas em 2017. Já partindo para os estaduais, temos claramente o Ceará como pioneiro em 1996, antes mesmo da Lei das Águas, em seguida o Rio de Janeiro em 2004, São Paulo em 2007, Minas Gerais em 2010, Panamá em 2013 e a Paraíba em 2015. Bom, agora vamos dar uma visão geral sobre a cobrança no Brasil e após isso vamos especificar mais um pouco a questão do Rio Grande do Norte. Como já mencionado anteriormente, a cobrança pelo uso da água não é um imposto ou tarifa cobrados pelas distribuidoras de água na cidade, mas sim uma remuneração pelo uso de um bem público. Os mecanismos e valores de cobrança são negociados em debates públicos por meio dos comitês de bacias, como parte de gestão participativa implementada pela Política Nacional de Recursos Hídricos já citada.
Bom, para explicar de maneira mais dinâmica, vamos usar esse gráfico interativo fornecido pela ANA, Agência Nacional das Águas. Nele podemos ver todos os 60 comitês de bacias estaduais e os 6 comitês de bacias interestaduais, ou seja, de domínio da União, visto que passa por mais de um estado. Vamos ver principalmente os valores cobrados e arrecadados pela implementação da cobrança de água nos maiores comitês de cada estado no ano de 2021. Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar pelos comitês estaduais, que são esses representados pela cor azul. Vamos começar com esse daqui mais ao sul, que é o comitê do Paraná, que é o comitê do Alto Iguaçu e afluentes do Alto Ribeira, que teve seu início da cobrança em 2013, teve um total de valor cobrado em 2021 de R$ 28.534.755 e um total arrecadado de R$ 27.187.695 arrecadados. Seguindo mais para o norte, nós temos o Comitê de São Paulo, que é o Comitê do Alto Tietê, que teve seu início de cobrança em 2014, com um valor total cobrado em 2021 de R$ 299.238.825 e um total arrecadado de R$ 295.227.734. O mais próximo dele é o Comitê do Rio de Janeiro, que é o Comitê do Rio Guandu, no Rio de Janeiro, que teve seu início de cobrança em 2004 e teve um valor total cobrado em 2021 de R$ 391.941.714 e um valor total arrecadado de R$ 349.415.384. O próximo comitê é o Comitê de Minas Gerais, que é o Comitê do Rio das Velhas, que teve seu início de cobrança em 2010, com um total cobrado em 2021 de R$ 123.561.497 e teve um valor total arrecadado de R$ 101.059.535 arrecadados. Mais para o norte, nós temos o Comitê da Paraíba, que é o Comitê do Rio Paraíba, que teve seu início de cobrança em 2015, com um total de valor cobrado em 2021 de R$ 10.618.186 e um valor total arrecadado de R$ 9.779.799. Mas ao norte nós temos o maior comitê de todos, que é no caso em questão de valor arrecadado, que é o Comitê do Ceará, da região metropolitana de Fortaleza, que teve início de cobrança em 1996, ou seja, foi o primeiro a implantar o sistema de cobrança do uso da água, e teve um valor total cobrado em 2021 de R$ 1.281.953.819, com um valor total arrecadado de R$ 1.263.602.931. Bom, esse foi todos os 6 comitês estaduais, os maiores 6 comitês estaduais. Agora vamos para o maior comitê interestadual, que é esse aqui, ó. Todos os comitês interestaduais são todos esses aqui, ó, que se situam nessa zona verde. E o maior dentre eles é o comitê do Rio São Francisco, que teve seu início de cobrança em 2010, com um valor total cobrado em 2021 de R$ 318.202.645 e um valor total arrecadado de R$ 283.340.018 arrecadados. Juntos, todos esses 7 comitês arrecadaram no ano de 2021 um total de R$ 2.046.273.070, o que é quase metade do total, que é de 4.413.710.000 arrecadados em todos os 66 comitês, incluindo os 6 comitês interestaduais. Agora vamos falar um pouco sobre a cobrança de recursos hídricos no Rio Grande do Norte. A instrumentalização da cobrança pelo uso da água significa a independência da gestão dos recursos hídricos frente à disputa de recursos com outras áreas. Ela não é um imposto, uma taxa, uma tarifa. É como se fosse um preço público que só pode ser usado para a gestão das águas dentro das bacias hidrográficas. Em uma reunião que teve recentemente,
Os presidentes dos 3 comitês de bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte que participaram do evento também concordam que somente com a implantação da cobrança pelo uso da água bruta será possível realizar ações de gestão das águas de forma mais eficiente em prol de melhorias para a população. A presidente do CBH de Ceará-Mirim, Wagner Dantas, ressaltou que a cobrança, além de levar recursos para o comitê, também terá um efeito positivo para a conscientização sobre o uso sustentável pelos usuários, destacando que outro ponto fundamental é que zelar pela água dos rios é importante e na hora que o usuário passar a pagar, ele terá mais cuidado com o desperdício dessa água. O presidente do CBH do Rio, Apodi Mossoró, Jorge Pinto, destacou algumas das dificuldades enfrentadas na gestão do comitê, que é o maior do estado, englobando 52 municípios, e será um dos receptores da transposição do Rio São Francisco. Ele falou sobre o que a cobrança vai fazer e quais são os investimentos. Ele falou que a cobrança permitirá a criação de um plano propositivo de recursos hídricos da bacia, composto por diagnóstico, prognóstico e a devida forma de gerenciamento, como receptores do Rio São Francisco, e ainda falou sobre toda essa importância, sobre garantir a qualidade, quantidade e previsibilidade na gestão das águas, assim como destacou o presidente do CBH do Rio Pitbull, Heber Villa, que também enfatizou todas essas demandas relatadas por os demais e ainda destacou ainda mais sobre como seria importante a implementação dessa política de recursos hídricos, tendo em vista que, quando arrecadados, serão usados exclusivamente na gestão destes recursos do Rio Grande do Norte. A proposta ainda está sendo construída, mas já foi definidos alguns pontos. Por exemplo, serão isentos desse pagamento todos da agricultura familiar e agricultores com até 10 hectares irrigados e que têm postos em propriedades rurais para uso da casa ou de abastecimento dos animais, e até 120 mil litros de água por dia. Assim, de acordo com o titular da Semarc, quase 90% dos agricultores serão isentos. E, além do mais, são valores muito pequenos. Todavia, que é importante destacar que, na primeira minuta posta em discussão, uma parte da população tem tratamento diferenciado. O consumidor doméstico também deverá pagar uma nova quantia, só que de forma reduzida, pois o setor de saneamento não é isento. Só que esse valor deve girar em torno de centavos. Seria como se fosse pagar meio centavo por 1.000 litros de água. Então, seria uma coisa assim relativamente baixa. Outro ponto que é importante destacar é que a arrecadação será destinada para o Fundo Estatal de Recursos Hídricos e só poderá ser aplicada no próprio setor, em gestão e desenvolvimento de projetos, assegurando uma fonte de recursos para investimentos. Sobre uma data para a implementação, o secretário revela que a CAER, a Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte, deve pagar meio centavo por litro de água, e o aumento será gradual, até que, após 8 anos, 7 centavos sejam pagos pelos 1.000 litros de água. Esse valor será pago pela CAERN, não pelo consumidor final. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, e espero que tenham gostado.